Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nos nossos estudos da Casa de Alta de Souza. Vamos começar o nosso estudo das 3 horas da tarde de segunda-feira, fazendo uma leitura inicial do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem é de número 9. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Vamos então fazer a nossa prece de hoje. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais e trabalhadores desta casa, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, reunidos para estudar um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora e tão confortadora. Pedimos para que possamos obter os aprendizados necessários, para que possamos ter os insights necessários ao nosso adiantamento. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Nós estamos no estudo de segunda-feira estudando as preces espíritas. E hoje o nosso item a ser estudado é o item para afastar os maus espíritos. A gente vai estudar do item 15 ao item 17, que justamente Kardec vai trazer para a gente essa explicação de que a prece, ela é sim benéfica, como a gente acabou de ler até na leitura inicial. A prece é capaz de fazer muitas coisas que nós às vezes não acreditamos que ela é capaz de fazer, porém, nesse estudo de hoje, o que a gente vai ver é que para afastar os maus espíritos, a gente vai se utilizar da prece, inclusive tem a prece depois que ele dá a explicação, ele traz a prece, mas vai ser explicado que é preciso que a atitude primeira parta de nós através da mudança do nosso comportamento e da nossa real vontade em relação àquilo. No próprio Evangelho, nós temos um capítulo que fala do pedir e obtereis, que fala da mesma coisa, fala da mesma coisa no sentido assim, de nós temos que pedir com sinceridade. Então, tudo aquilo que nós pedimos com sinceridade e tudo aquilo que é do nosso merecimento, vamos conseguir. A espiritualidade permitirá, se aquilo for do nosso para o nosso aprendizado, se aquilo estiver no nosso caminho para aquilo puder ser fornecido, aquilo que nós pedirmos, e se for uma vontade sincera, nós iremos conseguir. E para afastar os maus espíritos, segue o mesmo princípio da nossa vontade verdadeira. E no início desses itens, o item 15, ele fala justamente dos fariseus. Por que ele cita os fariseus? Porque ele coloca através dos fariseus essa contradição de um muito entendimento, de uma alta intelectualidade ou aparente intelectualidade, os donos da verdade absoluta, como eles aparecem dizendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito, mas, na verdade, eles pouco ensinavam e pouco propagavam os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Então, como a gente pode achar nas descrições sobre os fariseus, a gente vai ver que fariseu é um nome dado a um grupo de judeus devotos ao Torá, os primeiros livros da Bíblia, surgidos do século II a.C. Opositores dos saduceus criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga.
Então, os fariseus, através dessa leitura, através do entendimento, através dessa criação, né, da instituição da sinagoga, eles se auto-intitulavam os sabedores da verdade. Os acontecimentos dessa comunidade tinham que ser regidos conforme o que eles achavam que era o certo. Só que o problema maior não é você querer que uma coisa aconteça conforme a verdade, porque na verdade, até, né, a verdade conforme na verdade. Porque o problema é quando essa diretriz que é passada como a que deveria ser seguida, ela está muito longe da verdade, porque ela está atendendo aos interesses de uma determinada comunidade, de uma determinada parte ali da população, como eram os fariseus. Isso vai acontecer muitas vezes por ignorância ou não, pelo próprio, a pessoa tem consciência, na verdade ela tem consciência dos ensinamentos, mas justamente por ela ter consciência, ela racionalmente, ela faz isso de uma forma muito consciente, ela utiliza da ignorância de terceiros para passar esse conhecimento por causa dos interesses dela. E às vezes não, às vezes é por má interpretação, é por ignorância mesmo que os ensinamentos são passados de forma errada. Aqui ele usa a palavra hipócrita. Hipócrita por quê? Hipócrita é aquela pessoa que fala que isso deveria ser o certo, que deveria fazer isso, que acha um absurdo quem faz aquilo outro, como a gente, né, aí saindo até dos fariseus indo para o nosso dia a dia, mas na verdade a pessoa faz igual ou pior. Então, por isso que ele usa a palavra hipócritas, porque os fariseus, na verdade, eles tinham essa autoridade, eles tinham essa aparência de sabedores da verdade absoluta, mas internamente eles pouco aplicavam. E quando nós falamos em internamente, nós podemos então chegar no assunto de hoje. Porque Kardec nos fala que para afastarmos os maus espíritos de forma genuína, precisamos acabar com o que atrai esses espíritos dentro da gente. Então, é como se a gente conhece um termo que chama paliativo. Né? O paliativo, ele é quando a gente está com uma dor, por exemplo, uma dor de cabeça, e a gente toma um remédio. Aquele remédio é um paliativo, porque ele vai acabar com aquela dor naquele momento. Mas o ideal é que nós procuremos o que está causando aquela dor. E que se nós formos mesmo na raiz do problema, vamos ver que a raiz é emocional, a raiz é do nosso espírito. E aí ela chega num ponto digamos assim, ela atinge determinado nível que ela extravasa para o nosso corpo. E aí passamos a sentir dores de cabeça, agonias, angústias, ansiedades. E aí, como ele bem fala também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que esses maus espíritos, esses nossos irmãos que estão na ignorância ainda, eles sabem farejar bem. Eu não sei se ele usa esse termo farejar, mas eles sabem, eles ficam ali, eles ficam procurando essa hora que a nossa vibração cai, que nós entramos em conexão com esses pensamentos negativos e é nessa hora que eles se aproveitam. E é claro, como eu disse no início, que se nós fizermos uma prece, se nós fizermos uma oração, frequentarmos uma casa espírita, mantivermos bons pensamentos, tudo isso é o que vai ajudar. Mas o que mais vai ajudar é nós mudarmos o nosso comportamento, que tem mais a ver com o que eu falei de mudar o pensamento. Então, se
nós continuarmos orando da boca para fora, continuarmos pedindo, estamos sentindo um mal-estar, às vezes uma pessoa que já tem esse conhecimento sente que é uma presença que está do lado, sente que tá recebendo uma determinada influência, ela pode fazer uma prece que com certeza ela será atendida naquele momento, claro, se for do merecimento. Mas o mais importante é que ela possa utilizar esse acontecimento para perceber o que está acontecendo, para a partir daí poder evitar. Não é assim que a gente cura as situações? Primeiro nós percebemos o que há de errado, para depois nós podermos então entrar com algo que possa resolver, uma solução, essa palavra que eu tinha esquecido, para a gente entrar então com uma solução. Então, a partir do momento que vamos percebendo, olha, foi isso, eu fiquei com raiva, eu percebi que toda vez que isso acontece, eu fico com raiva. Existe um estudo que comprova que a raiva, ela deriva sim da ansiedade. Porque várias pessoas, elas mostram os seus sentimentos e suas emoções, elas reagem aos acontecimentos de forma variada. Tem pessoas que ficam mais quietas, tem pessoas que vão atacam a geladeira, tem pessoas que ficam mais... que procuram as drogas, tem pessoas que fogem de qualquer outra forma e tem pessoas que vão ficar com raiva. Então, conforme vai juntando um monte de coisa para ela fazer e ela vai vendo que não vai dando tempo, a pessoa fica com raiva, extravasa às vezes no mais próximo, em quem mora com ela, a família, né? Acaba a que recebe mais isso imediatamente. Então, quando nós começamos a perceber, e aí esses maus espíritos, eles estão ali na espreita, como a gente costuma dizer, vulgarmente falando. Então, você tem uma situação dentro da sua casa, dentro da sua família. Aí você não está prestando atenção. Vem uma situação que te deixa ansioso. A sua ansiedade vira raiva. É a hora que esse nosso irmão está aguardando. É o grande momento dele. Ele vai perceber e falar, opa, olha ali, uma porta aberta para gente. E aí a porta aberta, às vezes escancarada, esse mau espírito, esse amigo, esse irmão ignorante se aproveita dessa situação. E aí é o que eu falei, vamos fazer o paliativo, vamos orar, vamos rezar, aquele espírito de repente vai ser afastado, mas enquanto nós não conseguimos perceber aquilo que está levando aquela situação, num determinado próximo momento semelhante, isso vai tornar a acontecer. E a espiritualidade permite que isso aconteça, porque nós precisamos aprender, faz parte do nosso aprendizado aqui, identificarmos essas coisas e nos conhecermos. Então, outro dia eu estava também vendo um texto que também está no nosso blog, uma dessas leituras feitas às terças e quintas, que em conversa dos apóstolos com Jesus, um dos apóstolos fala, mestre, por que nós não curamos a todas essas pessoas que chegam até nós? É tão mais fácil, já que nós podemos. E aí, Jesus, na sua sabedoria, ele nem discute, ele já sabe por que não adianta curar, porque o objetivo é aprender e não livrar a pessoa da dor. Mas ele não fala nada. Como é que ele demonstra? Através do ensinamento. Então ele fala, ok, vamos então curar essas pessoas conforme você está falando. E aí Jesus assim procede, cura, aparece uma pessoa, Senhor, eu preciso disso, ele cura. Senhor, ele cura. E ele vai curando todo mundo. Depois, se eu não me engano, acho que é Pedro convida essas mesmas pessoas e fala assim, olha, agora meus irmãos que vocês já estão curados, Jesus vai ensinar a palavra, ele vai falar, são palavras de amor, são ensinamentos importantes para a vida. E as pessoas falam o quê? As pessoas falam, olha, eu até gostaria, mas olha, eu tenho que fazer ali um serviço de casa, olha, eu tenho que fazer não sei o quê, olha, não posso mesmo. Vê se não é exatamente como a gente faz. Nós, quando estamos no momento da dor, vamos ao centro, fazemos as nossas preces, fazemos promessa, né? Na Igreja Católica é muito comum fazer promessa para um santo. E depois que conseguimos, a gente até mantém um pouquinho para não ficar ali, meu Deus,
para dizer que eu só já consegui, já estou saindo, mas aos pouquinhos vamos perdendo aquele vínculo. É como aconteceu nessa situação. E aí Pedro entende, então, e nós também que estamos lendo o texto, entendemos a moral da história, que não se trata de curar. Tudo que nós estamos passando hoje, é claro que Deus poderia, sim, resolver. Os mentores espirituais que de repente têm esses poderes de curar, de ajudar, ajudar que eu digo assim, eles ajudam, mas de curar imediatamente, sem o nosso intermédio, eles poderiam fazer, tudo é conforme a vontade de Deus. Mas acontece que nós vamos ficar curados e não vamos entender nem sequer o porquê ficamos doentes. Então não é esse o objetivo. O objetivo não é que nós possamos ser afastados dos maus espíritos de repente. E o objetivo é que nós possamos perceber por que estamos atraindo os maus espíritos para que assim possamos nos ajustar emocionalmente, psiquicamente, fisicamente, né? Então, meus amigos, esse capítulo ele vem trazendo essa prece que, como eu falei no início, ela, como todas as preces, elas são muito valiosas, são muito ricas, são muito boas até para o nosso aprendizado enquanto prece, na sua própria descrição. Mas o ensinamento principal desse capítulo é que nós possamos mudar o nosso interior, porque automaticamente mudando o nosso interior, nós não vamos nem mais atrair esses maus espíritos. Então nós não vamos nem mais, digamos assim, precisar pedir para eles se afastarem, porque eles já não vão mais se aproximar. Aquela portinha que eu falei que quando a gente fica com raiva a gente abre, ela vai estar sempre fechada, então ele vai ficar ali digamos assim, né? Tô ilustrando a situação. Vai parar na frente dessa porta e vai falar, poxa, essa porta aqui está fechada, vou partir para outra. O ideal é que todas as portas estivessem fechadas e que esses irmãos, através disso, também pudessem ter o seu aprendizado, porque nós não queremos também o mal desses irmãos. Nós não, se queremos, temos também que mudar esse pensamento. Nós queremos luz, misericórdia para eles, para que eles possam, através do nosso comportamento, do nosso exemplo, também se modificar. Então, que nós possamos ficar com esse entendimento, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez por esse momento, agradecendo mais uma vez por essa leitura, por essa interpretação, pela oportunidade de estar aqui, mesmo virtualmente, gravando esse áudio, para que possa chegar para os nossos amigos desencarnados que estão aqui nesse momento conosco e para todos aqueles encarnados que estão escutando em algum momento do seu dia, às vezes não é na hora do estudo, mas em algum outro momento, no momento certo, momento necessário que a mensagem precisa chegar. Então, que nós possamos agradecer muito pela nossa reencarnação, pela nossa vida, pela casa onde estamos, a família que temos, a situação que estamos passando e pedindo para que as bênçãos sejam jogadas sobre nós, que nós possamos ter paciência, que nós possamos refletir, possamos ter as intuições necessárias e possamos seguir em paz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.